para homenagear quem foi o autor desta canção maravilhosa. O versículo 3, e aqui é bem polêmico, nós vamos ver aqui. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Aqui é super interessante, porque muito se tem discutido a respeito desse versículo. Uns falam do Império Romano, outros falam de tantas coisas absurdas. Mas o que é mais aceito entre os escatologistas é que o anticristo sofrerá talvez algum atentado e morrerá. E é nesse ponto que dá uma virada. Durante a tribulação serão 7 anos. E eu esqueci de falar, e aproveito aqui, a tribulação serão 7 anos. 3 anos e meio de uma falsa paz e 3 anos e meio terrivelmente sobrecarregado do poder das trevas. Então, ao final desses primeiros 3 anos e meio, tudo indica que o anticristo sofrerá um atentado e morrerá. E aí Satanás entrará no próprio corpo do anticristo e ressurgirá com todas as forças do inferno. É uma imitação da ressurreição de Cristo. E é nesse ponto que todos vão continuar aqui o versículo para você ver o que vai acontecer quando ele ressurgir. No versículo 4 diz: e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Imaginemos o seguinte: na época de John Kennedy, quando ele sofreu aquele atentado, que os miolos voaram em cima do carro e ele morreu. Agora imagine se ele tivesse saído logo após aquilo ali, algumas horas depois, ele aparecesse trazendo uma declaração na televisão. Seria um grande espanto para toda a humanidade, para todos os Estados Unidos, para todo mundo. Um homem que levou um tiro na cabeça, todos viram ele morrer e ressurgir. Assim acontecerá com o anticristo. Ele sofrerá um atentado e Satanás entrará no corpo dele e ele ressurgirá com todas as forças do inferno. E aí o mundo vai dizer: quem é este homem? Quem poderá pelejar contra ele? Quem poderá pelejar contra a besta? Isso é bem discutido, mas é o que mais se aceita neste caso do anticristo ser ferido de morte. Mas Apocalipse, existe uma grande lacuna que ninguém sabe Apocalipse totalmente, porque só quem vai saber de muitas coisas é quem ficar para trás. No versículo 5 diz: e foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E Deus sempre é dado poder a ele. Ele nunca tem o poder, é dado poder a ele. Satanás dá o poder a ele, deu o trono a ele, deu grande poderio a ele. O que Satanás quis passar para Jesus quando disse: olha, se tu te prostrares perante mim, eu te darei todos esses reinos aqui. E Jesus o derrubou, ele passa para o anticristo. Então no versículo 5 diz: e deu-se poder para continuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. Aqui é interessante. Quando Satanás entrar no corpo dele, nessa época aqui, é Mateus 24, ipsiliteris, porque ele terá terminado o templo, e ele vai se assentar no próprio templo, e dizer que é Deus, e pedir adoração. Os judeus jamais irão adorar um homem. E quando eles disserem não ao anticristo, vai ocasionar a maior perseguição de todos os tempos aos judeus e aqueles que não adoram a besta. E aí em Mateus 24 é que vem aquele famoso versículo que diz: os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem no telhado, não desça para pegar coisa alguma. E os que estiverem no campo, não volte para pegar suas vestes, porque o anticristo decretará a morte a todos os judeus. Ele será um grande blasfemador. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 3 e 4, diz o seguinte: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe, se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus.
ele vai exigir adoração nessa época. É o início da grande tribulação, quando vai haver a maior perseguição, a angústia de Jacó. E ele vai blasfemar. Muitos serão mortos nessa época. A mortandade vai ser tão grande dos judeus que, se Jesus não voltasse e descesse no Monte das Oliveiras, de onde ele subiu, todo o povo judeu seria aniquilado. Mas Jesus voltará nessa época, a segunda vinda de Jesus, e aí salvará os judeus, porque ele será um grande blasfemador. O anticristo será um grande blasfemador como nunca já houve. Ele tem muitas características. Ele será o maior gênio de todos os tempos. Ele será o homem mais perverso de todos os tempos. E ele será o mais blasfemador de todos os tempos. Em Apocalipse 13, 5, 6 diz: e foi-lhe dada uma boca para proferir grandes blasfêmias, coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Esses 42 meses são exatamente 3 anos e meio, a parte da segunda parte da tribulação, ou a grande tribulação. No versículo 7 diz: e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário que a espada seja morto. Aqui está a paciência e fé dos santos. O que é dito aqui nessa época da grande tribulação, os cristãos não ofereçam uma resistência radical. Se forem levar cativos, aguentem, tenham perseverança e fé. Então, o que nós aprendemos hoje aqui é que o anticristo sairá do meio das nações. Ele será um grande blasfemador. Ele perseguirá os judeus e os cristãos da época. Ele será ferido de morte e irá ressurgir com Satanás no corpo dele. Ele terá todo o paganismo dos outros impérios sobre ele, toda a perversidade e toda a blasfêmia contra o Deus Altíssimo. No próximo bloco que Jesus está voltando, nós vamos abordar a besta que subiu da terra, que é o falso profeta. Então, vale a pena você conferir a segunda parte do capítulo 13 de Apocalipse.